Nacional da Mulher, e a gente vai aproveitar as grandes pensadoras da história, grandes mulheres que escreveram sobre o feminino, sobre o feminismo, sobre o respeito, sobre a relação de mulheres e homens, para que a gente possa refletir sobre esse dia e o significado da palavra respeito dentro da filosofia. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje a gente não está fazendo no Face, deu um problema aqui, mas tudo bem. Depois a gente vai colocar essa live no Face também para as pessoas que gostam mais de acompanhar no Face. Eu queria começar refletindo sobre um pensamento da Rosa de Luxemburgo, que foi uma mulher que teve uma dimensão política muito importante, que sofreu muito, e ela diz sobre as mulheres: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. O sofrimento das mulheres na história não foi um sofrimento que fez com que as mulheres quisessem ser iguais aos homens. Isso é um dado muito instigante na filosofia. Daqui a pouco a gente vai falar de Simone de Beauvoir e de Hannah Arendt. Mas é interessante que às vezes alguns movimentos contra o feminismo ou contra as mulheres dizem assim: não, mas a mulher é diferente do homem. O que a Rosa de Luxemburgo coloca aqui é assim: olha, que sejamos humanamente diferentes. Aliás, os homens são diferentes entre eles, as mulheres são diferentes entre elas, e não há nessa busca do respeito uma tentativa de que as mulheres queiram ser iguais aos homens, mas há uma tentativa de fazer com que essas mulheres possam viver sem as dores, sem as ofensas, sem as agressões, sem o desrespeito, sem a mácula, sem o ódio que nunca construiu um elemento bonito na relação entre mulheres e homens. Quando a gente olha historicamente, o que a mulher sofreu na Idade Antiga, na Idade Média, as mulheres escravas que eram cortadas ao meio, as mulheres que tinham a carga dentária arrancada, as mulheres que eram vítimas de qualquer pensamento que elas pudessem ter e que colocasse para fora alguma expressão de que ela tinha inteligência, que ela tinha liberdade. Então esse sofrimento foi muito atroz, né? As mulheres demoraram para poder trabalhar de fato, para poder andar sozinhas. Em alguns países do mundo nem isso elas podem ainda, para poder votar, para poder escolher, para poder decidir sobre a sua própria vida e sobre a sua própria história. Eu peguei aqui, quando a filosofia ela trabalha com o conceito de filósofos ou de filósofas, nós temos poucas filósofas na história da filosofia, até por causa do preconceito que as mulheres sofreram sempre. Mas a gente tem duas filósofas contemporâneas, temos mais de duas, mas duas filósofas contemporâneas que elas se destacam muito nessa dimensão do existir humano. Uma chama-se Simone de Beauvoir e a outra chama-se Hannah Arendt. Eu escolhi algumas coisas aqui para falar dessas duas. A Simone de Beauvoir, ela era a mulher de Sartre. Sartre era o homem de Simone de Beauvoir. Eles passaram a vida discutindo sobre esse novo pensamento chamado existencialismo. O que significa esse existencialismo? O conceito, a ideia do existencialismo significa que você é responsável pela sua própria existência, que você é capaz de caminhar com pés próprios, que você é capaz de conduzir a sua própria história. E o existencialismo diz que nós passamos pelas escolhas, e como nós passamos pelas escolhas, nós nos angustiamos, porque na vida o tempo todo a gente vai ter que escolher, e eu preciso escolher, e quando eu escolho eu renuncio. Eu escolhi estar aqui com vocês, vocês escolheram estar aqui comigo, vocês renunciaram a outras coisas e eu também renunciei a outras coisas. E isso pode nos angustiar. Vou para esse lugar ou vou para aquele, Continuo a minha história de amor ou termino a minha história de amor? Faço isso ou faço aquilo? A gente tem escolhas mais simples no nosso cotidiano. O que eu vou almoçar? Que também não é muito simples não. Para quem vai fazer almoço, decidir o que vai fazer o almoço não é uma coisa simples. Mas enfim, coisas mais corriqueiras e coisas mais complexas, como ter um filho ou não ter um filho, sair de um emprego, mudar completamente a vida. Então são escolhas complexas. E a Simone e o Sartre, dentro dessa perspectiva do início do feminismo, eles insistem muito que as mulheres possam trabalhar. Porque grande parte das pesquisas que eles tinham sobre mulheres daquela época
é que as mulheres não largavam seus maridos, mesmo quando sofriam, quando eram espancadas pelos seus maridos, por causa da dependência financeira. Se ela pudesse trabalhar, se ela pudesse ter vida própria, se ela pudesse ter autoestima, se ela pudesse construir a si própria, esta mulher, ela exigiria um respeito do homem da mesma maneira com que ela respeita esse homem. Então, por isso a Simone, ela é muito identificada com essa grande feminista que lutou muito para que as mulheres pudessem trabalhar. Eles, na época em que eles viviam, optaram por não viverem juntos. Os dois moravam perto um do outro, se encontravam praticamente todos os dias. Ela diz isso nas suas memórias, ele também, né? E é interessante que ela fala assim, que todos os dias eles se encontravam para ler poemas, para falar de filosofia, para tomar chá e para fazer amor. Eram profundamente românticos, né? Há biografias que dizem que não, que ela sofria porque ele podia ter outras histórias, ela também podia, mas era um tipo de vida que eles escolheram e se respeitavam dentro disso. Eu peguei aqui 3 frases para a gente pensar aqui na Simone de Beauvoir. A primeira frase é a seguinte: em todas as lágrimas há uma esperança. É tão bonito essa frase porque por que há uma esperança nas lágrimas? Há uma esperança nas lágrimas quando eu aprendo com as lágrimas, quando eu tenho a compreensão do que o tempo é capaz de fazer para corrigir injustiças, para me ajudar a ter um outro patamar de vida, para ter um outro caminhar. Então as lágrimas, né? Aquilo que eu estou chorando hoje, aquilo que eu estou sofrendo hoje, não pode matar uma esperança. É horrível assistir a agonia de uma esperança, dizia Simone. E olha que a Simone enfrentou revoluções na França, viveu momentos difíceis na vida, mas com tudo isso a gente não pode deixar morrer a esperança. A esperança não pode morrer. Quando a esperança morre, a gente se coisifica, a gente deixa de ser quem a gente é. Qualquer que seja o caminho que você está trilhando na sua vida, é preciso que você, nesse caminho, não se divorcie da esperança. Você pode se divorciar do seu trabalho, até do seu amor, do seu namoro. Agora, divorciar da esperança é como se você dissesse para você mesmo, né? A minha vida não compensa, não vale a pena estar vivo, não vale a pena viver. E a terceira frase que eu escolhi dela é: querer ser livre é lembrar, querer livres os outros. A dimensão do existencialismo, minha gente, nos faz ter uma preocupação imensa de que aquilo que eu quero para mim, eu preciso querer para os outros. Aquilo que eu sonho que aconteça comigo, eu preciso sonhar que aconteça com os outros. Não há liberdade minha, não há liberdade para mim, se eu sou incapaz de compreender a liberdade de uma outra pessoa. A história de amor de uma outra pessoa, as escolhas que uma outra pessoa faz, a religião de uma outra pessoa, o partido político de uma outra pessoa, o time de futebol de uma outra pessoa, não importa. As dimensões ideológicas, não importa que as pessoas sejam diferentes daquilo que eu acredito. O que importa é que se eu quero a liberdade para mim, eu tenho que querer a liberdade para as outras pessoas também. Eu não posso imaginar que eu posso ser livre oprimindo aos outros, destruindo os outros. Que em nome da minha liberdade eu posso ser capaz de acabar com a liberdade das outras pessoas. Isso é uma pequena contribuiçãozinha aqui da Simone de Beauvoir para a gente. Mas aí, vamos para a Hannah Arendt que eu falei, né? Ela, parecida com as lágrimas, ela diz o seguinte: toda dor pode ser superada se sobre ela puder ser contada uma história. Para quem nunca leu nada sobre a Hannah Arendt foi uma filósofa judia alemã, nasceu na Alemanha, ela foi aluna de Heidegger, ela se apaixonou por Heidegger, ela era bem mais nova do que Heidegger, Heidegger era casado, e em tese Heidegger dizia que ia largar a mulher para viver uma história de amor com ela, isso não aconteceu. Passado alguns anos, eles tendo uma relação também, ela não quis mais e disse isso a ele. E ele, que a orientava, deixa de ser o seu orientador e ela acaba continuando a sua vida acadêmica com outro orientador, né? com Jasper. Ela defende o doutorado dela na Alemanha e vai ser a primeira mulher a assumir uma cátedra numa universidade na Alemanha, quando o nazismo chega ao poder. E ela era judia, então ela começa a ser perseguida, ela tem que fugir da Alemanha. Ela foge da Alemanha, vai para a Espanha, para a França, aliás, primeiro, ela vai para a França, ela conhece Walter Benjamin, que era um grande pensador, que a acolhe, e ela
quando vai começar a se sobressair na França, o nazismo invade a França e ela tem que fugir também. E foge com Walter Benjamin. E aí na fuga ele acaba se matando antes, né, na divisa com a Espanha, depois ela vai para Portugal, para os Estados Unidos. Mas aqui tem um dado interessante, né? A Hannah Arendt, ela sofreu muito por Heidegger, por não ficar com ela, porque era o homem que ela amava. E Heidegger, no primeiro momento, ele adere ao nazismo. E ela fica enlouquecida de saber que o homem que ela admirava tanto, que ela amava tanto, apoiava, né, um sistema que estava matando as pessoas, que estava perseguindo as pessoas, que se achava no direito de construir uma raça pura. Então é um sofrimento imenso na vida dela. Mas ela chega nos Estados Unidos e vira uma grande pensadora já nos Estados Unidos, quando ela vai analisar o nazismo, o julgamento de Eichmann, e ela chega à conclusão que o mal da humanidade estava na ausência de compaixão. Que aquelas pessoas que até mataram outras pessoas, que fizeram parte de uma engrenagem, do sistema, eram pessoas que desenvolveram uma insensibilidade imensa e ficaram cegas diante desse mito que se transformou o nazismo ou Hitler naquele momento. Então, é uma mulher que sofreu muito. E aqui eu peguei algumas frases dela, né? Além dessa, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar sua própria essência. Ela não é apenas um sentido, ela não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos. A beleza da vida humana, da mulher, do homem, para Hannah Arendt, está no pensamento. Quando eu sou capaz de elaborar as minhas escolhas, quando eu sou capaz de parar um pouco, né? Nós estamos cheios de barulho de todos os lados, barulhos das redes sociais, barulhos que a gente provoca com a gente mesmo, uma incapacidade imensa que a gente tem de se concentrar naquilo que está fazendo. E quando eu não me concentro, eu não penso. E eu vou reproduzindo o pensamento de outras pessoas, ideias de outras pessoas, em verdade de todos os lados, e sou incapaz de fazer as pazes comigo mesmo e de pensar. A riqueza, a beleza do pensamento, diz Hannah Arendt. Aí vamos passar aqui, vamos sair um pouquinho da filosofia, depois a gente volta para a filosofia e brincar um pouco com as mulheres na literatura. Grandes mulheres que deram grandes contribuições para o pensamento. Uma delas é Clarice Lispector, que é essa escritora maravilhosa, né? Que tem muitas frases sobre mulher, sobre vida, sobre liberdade, e que tem histórias lindas dela com a Nérida Pinhon, uma outra grande escritora, a Lígia Fagundes Telles. Aliás, vou pegar umas frases da Nérida e da Lígia também. Mas a Lígia dizia que a Clarice ressentia um pouco pelo preconceito todo que ela sofria como mulher escritora, né? E ela dizia para a Lígia, inclusive assim, Liginha, a gente não pode nem sorrir. Se a gente der um sorriso, a gente perde a credibilidade, né? Ninguém nos quer como escritoras. Os homens não admitem que a gente possa ter escolhas, né? E a Clarice Lispector não é de tanto tempo atrás assim. Mas ela diz, numa das frases, né? Por caminhos tortos viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele, como se eu tivesse inventado. Caber como se eu tivesse inventado. O ser mulher, na visão de Clarice, ela chega um momento que ela diz que ela nasceu para 3 coisas, né? Eu nasci para ser mãe, nasci para ser escritora e nasci para amar as pessoas. Ser mãe é a minha condição de mulher, diz ela. É uma das grandes facetas, né, daquilo que eu sou, que é ser mãe, mulher. E vai chegar um dia que talvez as minhas obrigações de mãe sejam menores. Eu escolhi ser mãe, eu quis ser mãe. Não veio do acaso. Mas talvez um dia os meus filhos ganhem voo próprio e não precisem tanto de mim. Ser escritora, eu escrevo para entender a mim mesma e entender a humanidade, diz ela. Mas chegará um dia, talvez, que o meu quinhão de contribuição para a humanidade pode ter se esgotado. Eu escrevi tudo aquilo que eu poderia escrever. Agora, amar as pessoas, isso enquanto eu estiver viva, é o meu ofício, é o que eu tenho que fazer.
Eu não posso viver sem amar as pessoas, não teria sentido. Rende-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Mergulhe nas coisas. Você, mulher, mergulhe nas coisas. Tire de lado esses medos todos, né? Ou converse com eles, dialogue com os medos, diga assim, tudo bem, fiquem aqui, mas não me parem. Não destruam os sonhos, né? Voltemos lá para Simone. Não destruam esses sonhos que moram em mim. Isso é um desperdício. Eu trabalho com isso e muitas vezes eu entro, né, por caminhos que eu não sei onde vai dar, por escolhas que eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas é isso, viver ultrapassa qualquer entendimento. E o que o ser humano mais aspira é tornar-se humano. Sabe que se o ser humano se tornasse humano de fato, a gente nem precisaria de um dia especial para pensar sobre a mulher, sobre os direitos da mulher, sobre a necessidade de a gente ter um mercado que respeite mulheres e homens. Se de fato o ser humano fosse humano, a gente não precisaria... Claro que as flores podem ser entregues pelo romantismo, né? Pelo carinho, pelos afetos, mas talvez o que mais as mulheres precisem é que acabe a violência contra a mulher, que é uma coisa assustadora e que aumentou na pandemia. Que o feminicídio seja uma coisa para livros de história, que a humanidade possa olhar e falar assim, olha, superamos isso. Ninguém pode bater numa mulher por amor, espancar uma mulher por amor, matar uma mulher por amor. Se ela não for minha, ela não é de mais ninguém. Isso não existe. Ninguém é de ninguém. Nós optamos em estar com as pessoas, mas eu não posso admitir que o meu companheiro, que o meu marido, que a pessoa que está comigo, me trate me diminuindo, com desdém, conte piadas a meu respeito. Ah, ele está brincando, é o jeito dele. Não. Não se brinca desrespeitando quem você ama. A mãe dos seus filhos, a mulher da sua vida. Ou você tem a compreensão da beleza que é essa relação humana, que é uma humanidade, ou você é um bicho, não é um ser humano. Aliás, os bichos não tratam uns aos outros assim, né? Isso é uma coisa da depreciar aquilo que a gente é. Eu acho horrível isso, ver um homem contando, né, piadas machistas, brincando, e a mulher às vezes dá um sorriso, porque ela dá um sorriso de nervoso, dá um sorriso porque está ali, porque é melhor para deixar ele calmo. Mas não é assim que se trata. Nem uma mulher, nem um homem. É que historicamente é a mulher que sofre mais com isso. Nérida Pinhon. Escolhi 2 frases aqui da Nérida Pinhon. Nós nascemos pobres, mas com ilusões. Olha a profundidade dessa frase. Nós nascemos pobres, mas com ilusões. O sentido do pobre aqui, que a Nélida coloca nessa reflexão, talvez seja o mesmo sentido que o Fernando Pessoa coloca no início da tabacaria. Eu não sou nada. Eu não serei nada, eu não posso querer ser nada. E aí o Fernando Pessoa vai, para isso eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. E a Nélida fala, mas com ilusões. É como se ela dissesse assim, olha, existe uma pobreza, nossa, a pobreza da fragilidade diante da morte, das doenças, das partidas, das despedidas, tudo isso nos fragiliza. Mas por outro lado, as ilusões, elas nos aquecem, elas nos incendeiam. As ilusões, elas nos levam às utopias, aos sonhos. Fala assim, mas qual é o seu grande sonho? Eu sonho em que o mundo possa respeitar as pessoas, que nunca mais exista violência. Alguém pode dizer, isso é uma utopia. Pode dizer. Mas Gandhi se alimentou de utopia e por isso marcou a história. Madre Teresa se alimentou de utopia. Mandela se alimentou de utopia. Irmã Dulce aqui se alimentou de utopia. Foram essas utopias que fizeram com que essas grandes mulheres e homens dessem passos fundamentais. Eu tenho um livro que chama Mulheres que Mudaram o Mundo, que eu escrevi há muitos anos, foi atualizado e tal. Dediquei para minha mãe esse livro. E eu falo sobre algumas grandes mulheres que, na minha opinião, naquela época, das mulheres que eu pesquisava, elas deram essa contribuição para mudar o mundo, para mudar a história, né? E eu começo com Penélope, um símbolo de fidelidade a ela mesma, né? A história de Penélope e Ulisses.
Joana d'Arc, Madame Curie, Isadora Duncan, Ellen Keller e Annie Sullivan, Gabriela Mistral, Madre Teresa, Golda Meir e a Simone de Beauvoir. Hoje eu colocaria outras mulheres, inclusive, né? Mas a pesquisa toda dessas mulheres era para mostrar que essas mulheres tiveram essas ilusões que a Nérida fala. Imagina a Madame Curie, que dedicou a sua vida para radiação, para curar as pessoas com câncer, para buscar o desenvolvimento da ciência, que adoeceu tentando ajudar as outras pessoas. Essa mulher formidável, fantástica, né? Mas se não fosse as ilusões, ela não teria feito nada. Se não fosse as ilusões, a Rosa de Luxemburgo não teria feito nada também. Nem a Joana d'Arc, né? Essa santa guerreira fascinante que de repente se coloca com um estandarte branco sem pegar em armas, mas que conduzia um exército de uma maneira, defendendo os ideais que ela acreditava. Chiquinha Gonzaga, não, tem muitas mulheres, né, incríveis para a gente falar aqui. E a outra frase que eu escolhi da Nérida Pion é: aprendo a amar, uma arte difícil, nenhuma norma me orienta. Aprendo a amar, uma arte difícil, nenhuma norma me orienta. Pensa nisso. É difícil amar. E não tem norma que oriente. Não tem regra. Por isso que às vezes a gente pode ouvir o conselho de muita gente, mas a gente tem que conversar com a gente mesmo quando a gente decide sobre o nosso amor. É muito complexo isso. Amar é um verbo muito forte, né? Amar alguém dá significado à vida desse alguém. Edifica a vida desse alguém, transforma. Saber que alguém me ama faz toda a diferença no mundo. Mas é muito complexo isso. Amar é lindo e duro e difícil. Vamos da Nérida para Lígia, né? Duas grandes escritoras brasileiras vivas, amigas, que se amam. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza. Por que a Lígia brinca com essa beleza que não está nem na manhã, nem na noite? Porque na visão da Lígia, o viver, o existir, ele é cheio de dúvidas. Eu não preciso da certeza absoluta das manhãs. O sol é tão forte que a minha visão faz com que eu veja tudo. Eu não preciso da escuridão para que eu não veja nada. Eu não preciso acreditar em tudo e nem duvidar de tudo. Eu posso ter um meio tom, uma dúvida, uma meia luz que oriente a minha vida, nas escolhas que eu faço, nas relações que eu faço, no existir cotidiano, já que é preciso aceitar a vida que seja então corajosamente, diz a Lígia. Viver é um ato de coragem, né? Como amar é um ato de coragem, viver é um ato de coragem. Tem muitos contos da Lígia que falam sobre a complexidade da mulher, sobre as dores da mulher, sobre a violência contra a mulher. Eu gosto muito de um conto chamado Venha Ver o Pôr do Sol, em que um ex-namorado convida, né, Raquel, a ex-namorada, para caminhar pelo cemitério, que era o lugar mais bonito da cidade, era ali que eles podiam ver o pôr do sol. E eles vão caminhando entre os mortos, né? O conto é cheio de metáforas, até que ele vai enganando, e ele quer deixar ela no cemitério. Depois vocês leiam o conto para ver como é que é o final do conto. Mas é de uma dor imensa, e a partir dessa dor, a Lígia também quer exprimir a sua opinião, a sua sensação sobre a mulher. A Lígia falava quando a mãe abandonou o pai, quando a mãe resolveu desquitar naquela época, né? Não tinha nem divórcio. Como é que a mãe começou a ser vista naquele momento? Por quê? Porque não queria mais um tipo de homem que não a valorizava como mulher. E a Lígia também separou, já em outro tempo, mas também sofreu isso, né? Sempre a mulher tendo que provar alguma coisa. A Lígia dizia que perguntavam para ela quando ela foi fazer direito, se ela foi de fato estudar direito ou se ela foi arrumar marido numa faculdade de direito, porque não havia praticamente mulher em faculdade de direito, né? Ela disse assim as duas coisas, brincando, né? E ela acabou casando com o professor dela, né? Cecília Meirelles.
Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira, que tem a mesma reflexão do que a gente já falou aqui sobre a Simone e a Hannah Arendt. A beleza da primavera, o de deixar-me cortar e a voltar inteira, significa que eu preciso aprender com as dores que eu acumulo na vida. Quando eu não aprendo, né? Então, terminei uma relação, e eu terminei uma relação porque era uma relação tóxica, né? Palavra da moda, relações tóxicas. E aí passa um tempo e eu vou numa outra relação igual, que me violenta, que me destrói, que me derruba, que me apequena. Então eu não aprendi. Eu não voltei inteira ou inteiro para isso. Eu não consegui perceber o que a vida como escola pode me ensinar. Eu estou reproduzindo o mesmo erro, estou revivendo os mesmos sofrimentos porque eu não tive a compreensão do que significa esse existir, me cortando e voltando. Se um instante se nasce, em um instante se morre, um instante é o bastante para a vida inteira. Se a gente pudesse pensar nos instantes da nossa vida, no instante da vida de uma mulher, ou na vida de um homem, estamos pegando mulheres aqui falando sobre as mulheres, mas a sensibilidade humana faz com que os homens também possam ser delicados, né? Olha o Chico Buarque compondo com a alma feminina, falando do tempo da delicadeza, imaginando as dores que as mulheres passam, que os homens passam também. Se a gente pudesse evoluir como humanidade, né, como queria aqui a Simone, a Hannah Arendt, né, voltar a essa humanidade, talvez a gente pudesse compreender que é na sensibilidade humana que a gente melhora, que a gente aprimora. Tem um documentário que chama I Am, na Netflix, que discute o tema da competição e da cooperação. Eu vou até fazer uma live depois sobre isso. Mas é tão bonito, né? Ele vai assim com profundidade, porque parece que a nossa sociedade ela é muito mais competitiva do que cooperativa. Mas os grandes prazeres que a gente tem na vida, a grande epifania, o grande elemento transformacional que a gente tem, né? Epifania, que é uma palavra que Clarice gostava tanto, epifania da mulher, a transformação da mulher, ela se dá nos momentos que a gente ama, não nos momentos que a gente odeia. Nos momentos que a gente coopera, que a gente estende a mão, que a gente se emociona. Não nos momentos em que a gente tem ódio, que a gente acaba com o outro, que a gente xinga o outro. Isso só alimenta tormenta na cabeça da gente. Nós podemos ter um desassossego bom da vida, mas esse desassossego bom é pela complexidade da nossa mente, não pela tormenta de fazer o mal. Eu sempre digo isso, eu nunca conheci um perverso feliz. Nunca. Todas as pessoas, e eu já conheci muitos perversos na vida, pessoas que desenvolveram a perversidade, infelizmente, são pessoas atormentadas. São pessoas que não conseguem paz porque atormentam o outro, né? E quando eu pego pedra para jogar no outro, quando eu pego um caco de vidro para ferir o outro, eu me corto primeiro. Eu experimento o veneno que eu quero dar para o outro, né? Aí eu peguei aqui Adélia Prado, uma poeta linda das Minas Gerais para a humanidade, né? O que a memória ama fica eterno. Te amo com a memória imperecível. Não é lindo isso? O que está dentro da nossa memória, o que é lindo na nossa memória, não se vai. Sabe que essa semana eu tinha saído com uma amiga do shopping, estava aberto aqui ainda para almoço, com todos os cuidados, tal, enfim. E aí, a gente saindo, ela encontrou um ex-amor dela. E o ex-amor, ela foi cumprimentar, ele não cumprimentou, ele ficou meio atormentado, uma coisa, né? E ela falou assim, mas por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Ele que me largou, ele que me traiu, ele que arrumou outra. Por que ele tem esse ódio de mim desse jeito? Tenta esquecer o que está na mente dele. Se você viver um tempo de amor com ele, guarda aí. Deixa ser imperecível dentro de você o sentimento do amor. Eu preciso pensar no que eu sinto. No que eu sinto. Se o outro sente a mesma coisa por mim, não dependeu de mim.
Às vezes a gente fica muito preocupado com o que o outro sente pela gente. Pensa no que você sente. Pensa na capacidade de amor que você tem. E mesmo quando esse amor, por alguma razão, se esvai, acaba, alguma coisa acontece, foi o tempo em que você viveu com aquela pessoa de uma intensidade tão linda que você devia fazer de tudo para não destruir esse tempo, mas para cultivar, para celebrar esse amor lindo que marcou um pedaço da sua vida. Mais uma frase da Adélia aqui. O sonho encheu a noite, extravasou para o meu dia, encheu minha vida e é dele que eu vou viver, porque sonho não morre. Eu tentei pegar a frase das filósofas e das escritoras que digam as mesmas coisas. O sonho não morre, o amor não morre, os sentimentos eles melhoram o mundo, a delicadeza melhora o mundo, mesmo quando a gente pensa assim, mas cara, não é isso que eu vejo por aí. Pelo contrário, eu vejo as pessoas mais violentas, mais agressivas, mais... É isso, realmente. Isso está por todos os lados. O Papa, na idade dele, saiu da Itália para ir para o Iraque, para ir para a terra de Abraão, o pai fundador das 3 grandes religiões monoteístas, para ser um peregrino da paz. Num lugar em que as mulheres sofreram horrores, que os homens sofreram de muitas guerras. Mas esse Papa, ele fez isso porque ele tem ilusões dentro dele, porque ele tem utopias dentro dele. Se ele pensasse assim, olha, mas é tanta gente fazendo mal, é tanta gente, então o que eu faço? Eu vou cruzar os braços, não vou fazer absolutamente nada? Muda o mundo que está no seu entorno. Permita, isso que diz a Adélia, permita que esse sonho que encheu a sua noite extravase para o seu dia e que você vá permeando a vida de bondade, mesmo que outras pessoas não compactuem com as mesmas bondades que você acredita. Não quero faca, nem queijo. Quero a fome. De que fome a Adélia está falando aqui? Está falando da fome do pão de queijo? Está falando da fome de vida. A gente precisa ter fome de viver. Nós estamos passando um momento muito duro da humanidade, né? O número de mortes crescendo, a gente esperando a vacina, a gente com medo, brigas de todos os lados. É um momento muito duro, mas eu não posso perder a fome de viver. Eu não posso perder a esperança. É isso que vai fazendo com que eu vá ficando embotado, sem vida. Carpe diem, né? Aquela frase bonita, latina, do poeta Horácio, né? Aproveite o dia. O aproveitar o dia não é no sentido do prazer a qualquer custo, é viver a vida com a intensidade que a vida precisa ser vivida. É ter essa compreensão do que eu posso fazer para que o meu dia seja melhor. Não tenho tempo algum, diz Adélia. Ser feliz me consome. Não tenho tempo algum. Ser feliz me consome. Aristóteles dizia que a felicidade não é um momento ou outro. Isso é prazer, isso é euforia. A felicidade é um estilo de vida, a felicidade é um hábito, a felicidade é uma opção. Eu posso ver os momentos mais duros da minha vida, mas eu não deixo de ser feliz mesmo na dureza da vida que eu tenho. E essas mulheres aqui passaram por momentos duríssimos. Acabei de falar da Cecília, que perdeu o pai antes de nascer, que a mãe morre quando ela tinha 3 anos, o marido se matou. Ela enfrentou tudo isso e teve um contrato com a vida de viver, de ser feliz. Todos nós passamos por momentos difíceis. Eu coloquei a foto com a minha mãe, né, no domingo. Tem dia que a saudade aperta mais ainda. Domingo é um dia que aperta muito a saudade dela. Todo dia eu tenho saudade dela. Né? Minha mãe era um sol, né? O sorriso dela calmava os dias, né? A fala, o jeito, a maneira de acreditar no amor, mesmo tendo sofrido tanto, né? Ter perdido filhos, perdido marido. Mas é tão lindo isso. E eu não posso ter mais esse colo, não posso olhar o sorriso dela, a não ser na memória que é imperecível dentro de mim mesmo. Mas lembrar da minha mãe não me faz infeliz. Dá uma tristeza que convive com a felicidade e convive até com a gratidão de saber que eu tive o privilégio de ter uma mãe tão iluminada como a minha. É isso que a gente tem que pensar nas pessoas que vão e que ficam com a gente, né?
quem já perdeu mãe, quem já perdeu pai, quem já perdeu um amor, está aí dentro de você. Fica na memória imperecível. E quando você acredita nisso, você repete com a Adélia: olha, eu não tenho tempo algum. Ser feliz me consome. Mais uma da Adélia aqui. De vez em quando, Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. O que a Adélia está querendo dizer com isso? O poeta vê além. Talvez o mundo hoje precise de olhos de poeta, de pessoas que vejam a semente. Quando você vê uma terra arrasada, você fala assim, que coisa impressionante, né? Quanto ódio, quanta desunião, quanta intolerância. Então a terra está arrasada. Mas você não está vendo flores naquele momento da janela da sua alma? Veja as sementes. Sempre tem semente. Sempre é uma criança nascendo, né? O poeta indiano Tagore que dizia que toda criança que nasce é a prova que Deus não desistiu da humanidade. Sempre tem uma criança nascendo. Sempre tem uma flor nascendo, uma rosa nascendo. Sempre tem os milagres cotidianos nos surpreendendo. E é isso que precisa fazer com que o mundo seja mais sensível, com que as pessoas se respeitem mais, com que a gente possa viver um dia da mulher pensando na mulher que foi a nossa mãe, na mulher que é a nossa companheira ou filha, na mulher com quem eu trabalho, com quem eu convivo, na mulher que tem as fragilidades de ser mulher, como o homem tem as fragilidades de ser homem, nas diferenças que não significam desigualdade, nas diferenças que nos embelezam o fato de sabermos que podemos nos completar. As mulheres sofreram muito, né, para ocupar o espaço que hoje estão ocupando, mas ainda tendo que provar muita coisa. E ainda há essa visão incorreta, errônea, do homem achar que a mulher foi feita para servi-lo, né? Não é assim. O amor, minha gente, o amor está no movimento da entrega, da doação. O amor que doa é mais bonito que o amor que recebe. São Francisco já tinha ensinado isso pra gente. O amor que entrega, o amor que doa, o amor que movimenta, é a beleza desse amor que faz com que na vida da gente a gente encontre essas sensibilidades todas. Eu falei aqui de algumas mulheres famosas na literatura, na filosofia, na ciência, na dança, né? Isadora Duncan. Alguém tinha falado da Chiquinha Gonzaga, a gente pode falar da Bibi Ferreira, na arte da Marília Pêra, das mulheres que se foram, né, que nos deixaram, da Fernanda Montenegro, da Laura Cardoso, de mulheres incríveis, né? Lembrei agora da Cleide Diáconis também, né, irmã da Cacilda Becker. Quantas mulheres na arte transformaram o jeito de ser no mundo? As mulheres internacionais também, que, né, de outros lugares do mundo, que sofreram, que fizeram a sua história. Mas aqui tem muitas mulheres, né, acompanhando essa live. E você pode ter muitas mulheres que você queira homenagear aí no seu coração, né? Você pensa, a mulher que eu sou é um pouco da mulher que foi minha mãe, que foi minha avó. A mulher que eu sou é a mulher que é a Hebe Camargo. Se quiserem citar algumas mulheres, agora é o momento de eu mandar beijo para vocês e homenagear Nissete Bruno. Nissete Bruno, linda, eu tive a honra de conviver com essa mulher maravilhosa que é a Nissete Bruno, que era assim um vulcão de amor, né? Que transbordava isso, né? A Marília já falei aqui também. E é isso. Mandar um beijo para a mãe da Elis Regina aqui. Não sei de onde é a Elis Regina, mas um beijo para sua mãe. Cleide Diáconis, Roberto, você conviveu com a Cleide Diáconis, né? Que mulher incrível, né? Ó meu irmão aqui, falei da mamãe hoje, né, Tony? Faz falta, né? Muita falta, mas a gente tem a tia Leila para amar, para cuidar. Que bom, né? Nissete, meu amor, eles mandando um beijo para Nissete também. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Ivone, um beijo para você também. Silva, que outra mulher você quer homenagear? A tia Neuza, que é a tia da Josélia. Tia Maria Chalita, minha tia do Rio de Janeiro, que tem 98 anos. E que já fiz algumas... A Olga Benário, muito bem.
Eu já fiz, né, já gravei coisas com a tia Maria, né, que é uma mulher de uma serenidade imensa, que é lindo demais, e a gente poder conviver com essas pessoas todas. Beijos para a tia Leila, vou dar um beijo especial para a tia Leila. Mariana Batalha, aí, ó, essa também é uma mulher que merece todas as homenagens. A Mariana é uma educadora incrível que dirigiu o Porto Seguro, né, durante tanto tempo, e que tinha um olhar tão bonito para a escola da comunidade, né, que acolhia com tanto amor aquelas crianças carinhosas. Adriana Araújo, que é uma mãe maravilhosa. Quem não leu o livro da Adriana precisa ler a história dela com a filha, com a Giovana, que é deslumbrante, né? Beijo para você, Bibi Ferreira. Eu fui amigo da Bibi Ferreira, sou amigo, que ela está no meu coração, né? Uma mulher fascinante também. Quem mais? A Cecília dizendo para a mãe da Cecília, que é uma pianista. Não falou o nome da sua mãe, que eu não sei. Para sua mãe também, Júlio. Para sua mãe, Breno, cantora de ópera maravilhosa, Maria Teresa de Calcutá. Para a mãe de quem? Para a irmã Olga. É isso, minha gente. Viva as mulheres, Teresa de Calcutá. Para a Lúcia mãe da Cecília, legal. Amanhã vai fazer 21 anos que meu pai virou estrela. É isso. E tá dentro de você também, né? Ontem uma amiga que eu amo muito, que é lá de Nova York, chama Cris, perdeu o cãozinho dela. E ela falou comigo chorando, né? E é bonito o amor que a gente tem pelos animais também, né? Schopenhauer dizia assim, quando o ser humano não tem sensibilidade com os animais, ele não terá sensibilidade com o ser humano. A sensibilidade eu desenvolvo ou não, né? Cora Coralina, nossa, tem frases lindas, não usamos Cora Coralina hoje. Mas vamos usar uma dela para a gente terminar. Cora Coralina dizia que a gente passa pela vida quebrando pedras e plantando flores, né? É isso. A gente, em muitos momentos, vai ter que quebrar pedras para que a gente possa plantar flores. Beijo para vocês. Até segunda. Obrigado.